Bom dia, hoje o 11º dia da campanha de jejum e oração, dia 21 de maio de 2020. O tema de hoje, alguém disponível, baseado em Mateus capítulo 18, versículo 4, que diz: Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Era quinta-feira à noite, véspera da morte de Jesus. Os discípulos se reúnem pela última vez para a última refeição antes da Páscoa. O lugar era o cenáculo. Todos vão entrando e se reunindo à mesa, mas havia algo errado. Os judeus tinham uma tradição. Antes da refeição, era necessário que os pés fossem lavados. Era o ritual da purificação. Pela tradição, quem lavava os pés dos demais era o menor da casa. Em uma família mais abastada, o menor era o empregado mais simples. Numa família mais pobre, era o filho mais novo. A bacia, a água e a toalha estavam no cenáculo, como de costume. O fato é que todos sentaram à mesa, mas ninguém se manifestou. Alguns estudiosos dizem que essa situação era consequência do que havia acontecido alguns dias atrás, quando houve uma discussão entre os discípulos de quem era o maior entre eles. Aquilo havia criado um clima triste entre os seguidores de Jesus. Talvez o pensamento dos discípulos pudesse ser: posso não ser o maior, mas também não sou o menor. Então, que cada um lave seus próprios pés. De repente, Jesus se levanta no meio deles, toma a bacia, a água, a toalha e começa a lavar os pés de todos, trazendo enorme constrangimento sobre os presentes na sala. Então Jesus declara: Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. João 13, versículos 13 ao 15. Esta é a lição que ainda precisava ser relembrada pelos discípulos de Jesus antes dele voltar para casa. No reino de Deus, nossa principal missão é servir. Enquanto não entendermos que esse é o desejo de Deus para a sua igreja, não seremos verdadeiramente igreja. Jesus deu o grande exemplo, e não foi somente naquela noite. Durante todo o seu ministério, ele serviu, pregou, curou, amou intensamente, de todas as formas possíveis. Jesus serviu. Por fim, lá na cruz, ele serviu a humanidade com sua própria vida, se entregando por nós como Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Vivamos a missão de Deus intensamente, servindo uns aos outros, pois esse é o ano aceitável do Senhor. Motivo de oração. Ore para que a igreja entenda sua grande missão, que é servir. Ore para que cessem os conflitos na igreja, que tanto têm trazido escândalos na sociedade. Ore para que a igreja se torne o lugar de servir, que todos possam ver claramente nossa obediência a Cristo. Lavar os pés em nossa realidade significa termos uma posição de humildade em relação ao próximo, fazendo algum serviço. Como você entende que pode lavar os pés dos irmãos da igreja que frequenta? Qual é uma nova atitude de servo que você pode ter a partir de hoje, com a finalidade de fazer diferença em seu contexto?
Que Deus te abençoe e possamos refletir muito sobre essa questão aqui. Ser servo, servir os nossos irmãos. Essa grande necessidade, e nós vemos atualmente de como é difícil encontrar, de ter pessoas que se coloquem como servos do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por todos que estão servindo nas igrejas, mas que nós possamos entender mais a fundo e nos empenhar mais e mais em sermos servos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia.